Pai Celestial, aquele que nos fortalece, que nos enche do teu ruach, aquele que nos edifica através dessa live. Eu tenho certeza que muitos corações são elevados na presença. Por isso, dobramos o nosso pensamentos para aquele que nos criou, nos formou, ó grande, poderoso Yahweh, que tudo fez por nós. Venha, através dessa live, falar conosco, nos encher do teu ruach. Fala, Yahusha, porque vem de ti toda a sabedoria, todo aquilo que nós buscamos aqui nessa terra dos viventes, aonde que está reinando só o mal. Mas aquele que eleva o pensamento, Niyal e Yalcha, é fortalecido e guiado. Por isso, Yal, fala aos nossos corações, através de Yalcha Mashiach. E hoje, que todos sejam abençoados, aqueles que estão aqui e os que não vão poder participar. Eu entrego em tuas mãos de todo o poder, porque és tu quem fala em minha boca e não eu. Eu creio, eu tenho certeza que é tu que nos guia no meio dessas trevas. Assim será. Obrigada, Yal. Aleluia. Obrigado, querida irmã Eunice. Irmão Rubão. Louvado seja Yahweh. E ao teu nome iremos anunciar, nossas vidas estão em suas mãos, nascemos para te adorar, teu amor faz habitar em nós, o teu ruach, e nos alegraremos em tua presença. Exultem, se alegram todos que te procuram, os que amam a tua salvação. Cantarão Yahweh é grande, os que confiam no Fiel verão como um monte Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Pois Yahweh não rejeita os que buscam com sinceridade, coração contrito, Yahweh não desprezará. Perto está o poderoso Yahweh, aquele que o busca com quebrantamento. Não deixará vacilar nossos pés, aquele que nos guarda não dormirá. Nosso refúgio e fortaleza, nossa salvação vem de ti, Yahweh. Perto está o poderoso Yahweh, aquele que o busca com quebrantamento. Não deixará vacilar nossos pés, aquele que nos guarda não dormirá. Nosso refúgio e fortaleza, nossa salvação vem de ti, Yahweh.
exaltamos o teu nome. Aleluia. Aleluia. Irmão Romão, entoa mais um cântico em nome de Alcha, por gentileza. Louvado seja o teu nome, Pai. Adoramos ao Criador. Agora louvamos ao Filho. É digno também de toda a honra, de toda a glória, todo o louvor. Assim seja. Vem saltando sobre os montes de Alxara. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para voar. E aleluia. Vem saltando sobre os montes de Alxara. Sou tua noiva apaixonada, nos preparando para reinar. E aleluia, louvado seja. Aleluia. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Criador. Aleluia. Bendito seja Iau, bendito seja Iauxa, Cordeiro de Iau, que tira o pecado do mundo. Bom, amados irmãos, vamos aqui para a nossa fala de hoje. Pedimos o Pai a orientação do seu Ruach Kadosh para que nós possamos ser felizes aqui ao falar e ao compreender tudo aquilo que as Escrituras têm como alimento espiritual para o nosso ser. Então, hoje eu estou querendo falar de um assunto, irmãos, muito delicado, um assunto que nós já ouvimos, talvez, inúmeras vezes ser abordado, mas talvez ainda nos faltava percepção da profundidade de coisas que Alcha ensinou e, na verdade, só vamos ser aprovados se isso tiver, na verdade, em evidência em nossa vida. Entrar pelas portas do reino, e Alcha sempre ensinou que não seria fácil, é um desafio que é para poucos, não é para muito. Muitas das vezes a gente confunde bondade de Al, benevolência de Al, favor de Al, salvação de Al, com a entrada pelas portas do reino, irmãos. As Escrituras diz que o favor de Al tanto é para o justo e para o injusto. A minha pergunta nessa guerrilha é: o sol é só para os filhos de Al? Não. O sol também, ele alcança os injustos. A chuva que cai sobre o solo da terra para fazer a semente germinar, para que haja alimento nos celeiros, é só para os filhos de Al? Não. A chuva também
traz benefício aos ímpios, aos gananciosos, aos avarentos. A noite, quando cai, ela abrange tanto o justo como os injustos. Então, tem coisa que nós vemos aqui que é numa totalidade para todos que estão na terra. Mas o Pai, ele é tremendo quando ele traça desafio e chama aqueles que optaram a segui-lo, a receber o sacrifício do Machia no madeiro. Então ele lança um desafio sobre essas pessoas. E muitas das vezes nós não conseguimos entender que esse desafio ele está valendo e valendo numa profundidade que nos foge, muitas das vezes, esse entendimento. Se nós pegarmos os capítulos 5, o capítulo 6, o capítulo 7 de Matitial, nós vamos ver Yalcha num disparar de fala de ensinamento, abordando, trazendo conscientização àqueles que o seguiam. Como a gente sempre enfatiza aqui nas nossas guerrilhas, não adianta você e eu estarmos fazendo apenas parte de grupo, onde o nosso comportamento, onde o nosso entendimento apenas é religioso. Não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma se nós ficarmos proclamando o nome de Yalcha sem haver em nossas vidas evidências real desse poder. Simplesmente, nós vamos também estarmos nos rotulando, ainda que nós não proclamamos e ainda que nós não queremos evidenciar essa verdade da fala, mas é uma realidade. É uma realidade. As Escrituras sempre nos orientou, sempre fomos instruídos numa fala de Yalcha, quando ele disse: conhecereis a árvore pelos vossos frutos? Ele vai dizer que ninguém colhe frutos bons de uma árvore ruim. E também ninguém colhe frutos ruins de uma árvore boa. Isso é um fato que nós não podemos negar. E como é que é isso? Ele nos deixou uma evidência muito séria do poder de transformação. Uns dizem que é herético, mas eu não creio desta forma. Sei que as Escrituras estão toda mexida, mais do que fermentada, mas Shaul ensinou uma coisa nas suas guerrilhas, que é que onde ele passava, ele diz: examinai tudo e retém aquilo que é bom. Podemos ouvir de tudo nesta vida, irmão Rubão. Podemos ouvir de tudo nesta vida, mas nem tudo que ouvimos nós podemos deixar descer para o nosso coração. Somos orientados de todas as maneiras, mas nem todas as orientações devemos colocar em prática, porque muitas delas vêm do homem, vêm do sistema religioso e governamental, que é um massacre sobre a vida daqueles que são liderados por essas lideranças corruptas, que não têm amor no seu coração, porque não são dirigidos pelo Ruach Kadosh. Então, Yalcha propôs ensinar aqueles que verdadeiramente optaram por segui-lo, porque é uma decisão individual de cada um. Por isso que nós devemos passar anunciando a Yalcha, mas a decisão é de cada um individual, se vai dar crédito àquilo que nós estamos falando ou não. Ishaiah no capítulo 53 já nos deixou uma advertência. Ele já nos deixou uma palavra até de conforto. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem está dando crédito aos nossos ensinamentos para que o braço forte de Yahweh se manifeste a favor dessa pessoa? Então não podemos nos perturbar quando nós anunciamos e as pessoas não recebem a palavra de bom agrado. Não deixe isso te perturbar.
Porque até mesmo quando essas pessoas ouvem a palavra e a recebem no seu coração, ela, sem que ela perceba, ela está declarando, ela está decidindo-se a participar desse desafio a qual nós vamos aqui falar já já. E quando nós entramos nesse desafio, e quando nós optamos a fazer parte desse grupo que estão vivendo esse desafio, é algo tremendo. É algo que vai pesar muito sobre a nossa transformação. Sobre a nossa transformação. Porque a Escritura vai dizer que aqueles que estão em Yahshua Mashiach, nova criatura são. Mas como pode eu já estar em Yahshua? Como posso eu chamar o Abba de Pai? Conhecendo já os verdadeiros nomes, mas quando eu faço uma análise do meu ser, quando eu faço uma análise da minha conduta, muitas das vezes eu me pego a entender que ainda me falta muita coisa. Então, Yahshua, no capítulo 5 de Matitial, ele vai trazer um ensinamento que nós precisamos observar com muito cuidado, e a decisão é nossa, se vamos encarar esse desafio ou não. Então, o capítulo 5 de Matitial, abre aí na sua escritura, estaremos aqui observando a partir do verso de número 38, Matitial, capítulo 5, versículo de número 38. Diz assim as Escrituras: ouviste o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistai aos perversos, mas se alguém te ofender com um tapa na face direita, volta-lhe também a outra. Verso 40 vai dizer: e se alguém quiser processar-te e tirar-te a túnica, deixa que leve também a capa. Verso 41, assim se alguém te forçar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvie de quem te deseja, que lhe empreste algo. Versículo de número 43. Glorial. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai, que está no Chamaim, pois que ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Porque se amarde os que vos ama, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos igualmente assim? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis de notável? Não agem os gentios também desta maneira? Assim sendo, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai, que está nos céus. Pronto. Está lançado o desafio. Glorial. Está lançado o desafio. Eu estou em alta, tá? Aleluia, parabéns. Mas eis aí um desafio. Eis aí uma tarefa diária. Eis aí uma oportunidade que foi nos dado de verdadeiramente sermos transformados nesse aspecto, que não é nada fácil. Porque a lei de marcha,
ela ensinava o contrário. Matou, tem que morrer. Roubou, corte a mão. Te bateu, revida. Aí Alcha chegou e radicalizou. Falou, não. Isso é muito fácil, pô. Isso é muito fácil. Porque na lei não havia uma proposta clara de entrada no reino de Ial. A lei proporcionava aquelas pessoas a seguir Ial em obediência para benefícios terrenos. Se você pegar Deuteronômio, lá para o capítulo 28, 29, vai falar lá, se ouvirdes atentamente a voz de Ial e obedecei os seus vossos mandamentos, sereis abençoado, quer que onde estiver. Será bendito na terra, será bendito na sua casa. O teu celeiro será próspero, a tua vida será próspera. Então as promessas, elas voltavam-se no aspecto material. No aspecto visual, irmão Rubão. Mas quando o Ialcha chega, ele vai mudar a fala. Ele vai falar agora num aspecto espiritual. É isso que muitos de nós ainda não conseguimos entender. Aspecto natural é uma coisa e aspecto espiritual é outra história. Então a lei promovia bênçãos naturais. O próprio Ial, quando as pessoas guerreavam contra Israel, ele ia lá e fazia o quê? Manifestava justiça e fazia o quê? Exterminava povos, reinos. Ial estava obedecendo direitinho. Israel estava obedecendo direitinho. Tinha proteção 100% de Ial. Ial mandava anjo para guerrear as guerras de Israel. Você sabe disso. Quantas batalhas seres espirituais venceram para Israel, porque Israel estava andando na obediência. Então as bênçãos eram terrenas, as bênçãos eram poupáveis, a bênção era contada de geração em geração. Você sabe disso? Mas quando Ialcha estabelece uma nova aliança, quando Ialcha estabelece um novo decreto, aí o negócio afunila. O negócio afunila. Para você ver que na lei, se alguém fosse pego em ato de adultério, sexualmente mesmo falando, teria que ter uma ou duas ou três más testemunhas para ali levar aquela pessoa ao tribunal, a um julgamento. E uma vez comprovada, junto com as testemunhas, aquelas pessoas eram apedrejadas. Se um filho manifestasse rebeldia no seu lar, ao ponto de tirar do sério aquela família, a lei dizia que aqueles pais podiam pegar aquele filho e levar diante dos juízes das tribos. E ali haveria um julgamento, e se aquele jovem fosse condenado pela sua rebeldia, ele também seria apedrejado. Na lei dizia que se você desse um prejuízo a alguém, você tinha que ressarcir essas pessoas 5 vezes mais. A lei de 1/5. Então a lei, a obediência, estava baseada em coisas terrenas.
poucos que provaram das coisas espirituais como Marcha. Você sabe disso. Marcha queria a presença de Al e o povo queria pão. Marcha queria a presença de Al e o povo queria carne, irmão Rubão. Marcha queria beber da fonte da água da vida e o povo queria beber água que daqui a pouquinho estava com sede de novo. Então, na lei lá, eram poucos que provavam da essência da comunhão plena com Ial. Nós podemos enumerar aqui várias pessoas que entenderam esse aspecto e buscavam essa presença. Elial foi um, Abraão foi outro, próprio Davi, mesmo com as suas vacilações, ele provou dos dois sentidos, tanto bens terreno como presença do Criador. E Shaial, Irmial, enquanto o rei Ialquim estava interessado pelo poder, pelas bênçãos terrenas, pelo poder aquisitivo, Irmial foi jogado ao calabouço, foi humilhado, mas sustentado pela presença de Ial. Então, na lei era mais ou menos assim, as pessoas focavam muito nas bênçãos, nas heranças terrenas. Quando Yahshua chega agora, Yahshua fala, não, nós vamos mudar aí muita coisa aí agora. E esse ensinamento não vai ser para qualquer um, não. Por isso que a Escritura vai dizer que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Se nós olharmos num paralelo terreno, não é diferente. Uma empresa abre um concurso, uma seleção, e aí começa o quê? A peneira. Começa a peneira. Quando o jovem chega na idade de se alistar às forças armadas da sua pátria, começa também outra peneira, e a minoria que fica. No reino de Ial não é diferente também. Quantos Ial tem chamado através da mensagem de Yahshua? Ial e Yahshua, amados irmãos, para quem não sabe, sempre foi propagado. Hoje ganhou uma velocidade. Eu estava pesquisando e vi que esse nome, Ial e Yahshua, sempre foi proclamado, só que não tinha esse volume que agora tem. Por quê, irmão Roberto? Porque hoje nós chegamos na era da informática. Hoje nós chegamos na era da globalização, onde os canais e os veículos de comunicação são muito rápidos. São muito rápidos para levantar alguém ou para derrubar alguém. Basta uma mentira bem contada e acaba com a vida de uma pessoa. Basta uma mentira propagada, bem amarradinha, rebenta com a vida de uma pessoa. O ser humano, ele tem uma queda para ouvir mais aquilo que não presta do que aquilo que presta. Já reparou isso? Você pode estar orando, você pode estar lendo as escrituras, você pode estar ouvindo louvor, mas um mole que tu dá, tu se pega envolvido de novo com as coisas mundanas. É rápido. É rápido. E aí Yahshua vem e lança os desafios para os seus seguidores. Leiam Matitial capítulo 5, leiam Matitial capítulo 6, leiam Matitial capítulo 7, que você vai ver
e ao disparando uma rajada de ensinamentos que vai pegar muitos de nós. Então, na lei era, abre aspas, o pessoal fala a lei era braba. Não, eu não vejo tanto assim. A graça aqui complica um pouco, quando eu penso com a mente natural. Mas quando eu oro e peço as virtudes do Ruach Kadosh, eu começo a entender que ele vai me dar suporte para que eu possa colocar isso em prática, a qual os ensinamentos de Alcha foi propagado de geração a geração. Então, no verso 38, ele vai dizer: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistai ao perverso, mas se alguém te ofender com uma tapa na face direita, volta-te também a outra. Como é que faz isso? Como é que faz isso? Não faz. Tem que estar muito cheio da presença, não tem? Não tem que estar muito cheio da presença? E se alguém quiser processar-te e tirar-te a túnica, deixa que leve também a capa. Tu imaginou se alguém se coloca em tirar aquilo que você tanto lutou para ter? E o conselho de Alcha falou: dê o outro também, bem que tu tem. Em outras palavras, ele vai dizer: você não deve guerrear mediante essas questões. É um desafio. Presta bem atenção, que nós estamos aqui recapitulando o que está escrito. Assim, se alguém te forçar a andar 1 milha, vai com ele 2. Você já não está, você está exaustado, você está exausto, perdão. Você está exausto, já andou 1. O que é isso? E alguém chega para tu e fala: olha, vamos comigo 1 milha. E tu fala: não, eu vou contigo até 2.000. Dá a quem te pedir e não te desvie de quem deseja que lhe empreste algo. A gente sabe que está cheio de caloteiro aí. Gente que toma emprestado. Quantas pessoas já ferrou o nome das outras no SPC Serasa? Como é que faz, irmão Rubão? Sabendo que o cara é caloteiro. Ei, Jorjão, como é que faz? Sabendo que vai tomar uma volta. Mas olha o que Alcha falou. Tá vendo o caloteiro ali? Não se desvie dele. Você tem a opção de falar não. Não. Até um direito que nos assiste. O que eu não posso é me desviar. Eu não posso mentir, falar, eu tenho, não tenho, mas eu tenho, mas eu não tenho. Não, fala logo na cara da pessoa: olha, não vou te emprestar, eu até tenho, mas você é volteiro. Tem gente que nem pagou aquilo que deve e já está pedindo de novo. Não é isso? Tem algumas questões que já dá para desenrolar aqui rápido. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aí o negócio estreita. Até porque amar, irmãos, não é um pedido. É um mandamento. Ah, irmão Roberto, eu não consigo amar. Aí você vai ter que buscar essa essência no alto. E amar quem? A quem não me aborrece? A quem está sempre querendo ver o meu bem? Não. Não é esse amor que o Eterno quer que eu retribua. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai
pelos que vos perseguem. Você sabe que tem pessoa que não gosta da gente. Isso é um fato. Você sabe que tem pessoa que nos aborrece. Mas a Escritura vai dizer, mas você tem que amar ele. E como é que é esse amor? É eu ficar paparicando essa pessoa? É eu botar ela no meu grupo de convívio? É eu chamar ela na minha casa para comer do meu pão? Não, não vejo isso como amor. O que é amar, então, irmão Roberto, nesse contexto? É eu não perder a paz quando ver aquela pessoa. É eu ter dinâmica ainda de falar, olha, pai, se está enfermo, cura. Se está em mais lençóis, tira ele dessa situação. Amar o meu próximo não é desejar o mal dele, não. Amar o meu inimigo não é desejar ele que se ferre, não, não. Eu não posso ter relacionamento com essa pessoa de afinidade, de amizade. Esse é o amar. Não é eu abraçar, beijar, tá ali como um hipócrita, porque isso não é amor. E quando eu colocar os meus joelhos na terra, pedir força ao Pai para memorizar aquela pessoa e interceder pela sua vida. É isso aqui que Alcha está falando. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Para que vós torneis filho do vosso Pai que está no céu, pois que ele faz raiar o seu sol sobre o mal e o bom, e derrama chuva sobre justo e injusto. E Al sabe que tem gente que adora Baal. E Al sabe que tem gente que não o reverencia, não o adora e não invoca o nome dele. Mas mesmo assim, o cara planta lá uma horta lá, ele planta lá uma roça e Al manda sol e manda chuva para ele ainda. Se ele trabalhou, deu duro e Al abençoa ainda a colheita, a venda daquilo que esse homem plantou e semeou. Ele falou, vocês têm que fazer o mesmo. Tem pessoas que não gostam de você, falam mal de você, mete a língua em você, mas ora por eles assim mesmo. Se o teu vizinho é aquele cara chato, aquele cara moribundo, aquele que passa na rua e não fala contigo, mas de repente 1, 2 horas da manhã bate na tua porta dizendo, tem alguém lá morrendo, ou eu estou morrendo, me socorre, me leva para o hospital. O que a gente faz? Como Yaldin. Nós estamos falando aqui para Yaldin, estamos falando aqui para a pessoa que veio para guerrilhar, porque nós entendemos que está numa crescente espiritual. E, irmão Roberto, eu estou com um problema nessa área, então nós precisamos jejuar e orar muito, para que nós possamos ser sarados nesse aspecto, porque senão nós não entramos no reino. Está escrito aqui. Versículo de número 46, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não faz os publicanos igualmente assim? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazem de notável? Hein? Nada. Quando eu dou um bom dia a Rubão, quando eu dou um bom dia à irmã Eunice, à irmã Deusa, estou fazendo nada de extraordinário. Simplesmente estou sendo educado e abençoando os meus irmãos com o desejo que aquele dia seja um dia abençoado para ele. Mas não estou fazendo nada de extraordinário. Mas será que eu faço isso com um macumbeiro? Será que eu faço isso com um pai de santo? Será que eu faço isso, sabe, com aquele que eu sei que fala às espreitas, não gosta de mim? Será que eu faço isso? Lembra que eu comecei a falar do desafio dos Yaldin, daqueles que decidiram a seguir Alcha?
É fácil seguir Yalcha? É fácil? Não. Só postagens bonitas, orações longas. Aleluia, se você faz isso, mas estamos muito longe ainda. Às vezes as pessoas falam assim, eu estou servindo ao reino. Como você está servindo ao reino? Você já fez assim vamos dizer assim, uma reflexão se realmente você está servindo o reino? Porque servir o reino é estar colocando isso aqui tudo em prática. E se saudais somente os vossos irmãos que fazem de notável. Não agem os gentios também da mesma maneira? São tudo traíra, são tudo pessoas que são falsas, mas falam um com os outros. Assim sendo, sede-vos perfeito como perfeito é o vosso Pai que estás no céu. Versículo de número 6 do capítulo 6, versículo 1, perdão, do capítulo 6 de Matitial. Guardai-vos de fazer a vossa caridade e obras de justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. Caso contrário, não tereis qualquer recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por essa razão, quando deres um donativo, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Legal. Quando você fizer algum ato de bondade, fica para você e ao só. Quando você abençoar alguém, seja lá com o que for, diz as Escrituras, oi, Aldim dessa era, não troque trombeta. Você já viu que virou moda? O pessoal vai dar uma cesta básica, faz uma live. Filma aqui, irmão Robão. Filma aqui essa família aqui que está ferradinha que eu vou dar uma cesta básica para ele. Filma aqui, irmã Esté. Estou dando um cobertor aqui para um morador de rua que está com frio tremendo. Eu vou botar lá para ganhar não sei quantos likes. Não. As pessoas que não têm o ensinamento do Pai procedem assim. Faça o que você tiver que fazer, mas fique na boca miúda. Os homens não precisam saber. As pessoas não precisam saber. Versículo de número 3. Tu, porém, quando deres uma esmola ou ajuda, não deixes tua mão esquerda saber o que faz a direita, para que a tua obra de caridade fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompense. Aleluia! Legal. Tu quer o quê? Aplauso dos homens? Recompensa dos homens ou galardão de algo? Mas a Escritura diz que aquilo que ninguém está vendo, Yal está vendo. Versículo de número 5, do capítulo 6, de Matitial. E quando os orardes, não sejais como os hipócritas. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas da rua, para serem admirados pelos outros. Com toda certeza, vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Legal. Tu, porém, tu quem? Tu, Yaldim, eu, Yaldim. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás ao teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará plenamente. Aleluia. Aleluia. Legal. E quando orardes, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam
que, devido os seus muito falar, serão ouvidos. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque Yahweh, o vosso Pai, sabe tudo de que tendes necessidade, antes mesmo que vos peças. Aleluia! Por essa razão, verso 9, por essa razão orareis, Pai nosso que estás no Chamaim, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão diário, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos conduza à tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, e assim será. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Aleluia. Estava nessa manhã falando com Ial, e Ial falou assim, sabe por que tem muita gente doente? Sabe por que tem muita gente altos e baixos? Muitas pessoas enfermas na sua matéria mesmo. Muitas pessoas enfermas na sua alma, porque ainda não pediu o Pai essa capacitação. Essa capacitação para perdoar. Às vezes a gente pedimos tantas coisas a Ial, tantas coisas, entramos no nosso entendimento em oração, e muitas das vezes nos falta algumas falas rema. Palavra rema quer dizer reveladora ou revelação. Muitas das vezes nos falta uma palavra rema de entendimento. Pai, me dê a capacidade para eu perdoar. Pai, me dê a capacidade de eu amar até mesmo aqueles que eu sei que são traíra comigo. São esse tipo de oração, são esse tipo de súplica que os ialdins maduros, que a guerrilhar, que quer verdadeiramente subir como eleitos, precisam desenvolver. Irmão Roberto, isso não é fácil. Quem disse que é fácil? Ial já ensinou, e ele falou, agora é com vocês. Eu vou conhecer a árvore pelos frutos. Ninguém pode jorrar água doce e água amarga ao mesmo tempo. Ou você é luz ou você é treva, ou você é de Ial ou você é de Mamon. Ou você adora em espírito, em verdade, ou você vai adorar em falsidade. Por isso que Alcha, ele falou, haverá um dia que o meu Pai irá procurar os verdadeiros adoradores. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Estamos numa peneira. Quero terminar minha fala dizendo, estamos numa peneira. Talvez hoje o Pai selecionou algumas pessoas, pode ver que nem todos estão aí. Talvez algumas pessoas vão assistir a live mais tarde. Mas o Pai selecionou algumas pessoas para estar ministrando o nosso coração através do ensinamento de Alcha. E eu podia aqui, continuar nos ensinamentos. Capítulo 5, capítulo 6, irmão Rubão. Capítulo 7 é pau no gato, é só ensinamento de Alcha. Eu estou lendo numa revista corrigida, King James. Então, se você pegar aqui, Matitial, no capítulo 5, dá uma olhada aqui, só nas coisas vermelhas, só nas páginas vermelhas, só é Ialcha falando. Página vermelha, irmão Roberto, Ialcha falando. Aí eu vou virar a página aqui, Vou entrar no capítulo 6, Ialcha falando.
Só ensinamento. Aonde está isso? Sermão da Montanha. Irmão Rubão, segundo estudiosos, sabe quanto tempo demorou? Sabe quantas horas demorou o Sermão da Montanha? 12 horas de sermão. Por isso que Yahshua teve que fazer a multiplicação dos pães lá. Imagine o mestre falando 12 horas e aquelas pessoas sentadinhas ali só, ouvindo. Por isso que ele teve que fazer um milagre da multiplicação do pão. Porque quando a gente ouve Yahshua de verdade, ele supre tanto a necessidade da alma quanto da matéria. Aqueles homens, os seus discípulos, ficaram apavorados. Como a gente vai fazer para sustentar esse povo todo? E Yahshua falou: vocês vão ver. Pergunte só se alguém tem alguma coisa aí. Aí você conhece a história, né? Aquele menino falou: só tem um lanchinho aqui, porque eu sabia que o sermão ia ser bom, eu vim precavido. Trouxe aqui um lanche. Trouxe aqui um lanche, irmão bom. O garoto era sábio. E ela falou: meu filho, você quer ceder aí? Quero, mas eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos, é o suficiente, meu filho. E aí você conhece o resultado da soma, né? Deu graça ao Pai e aquele povo se fartou de comer pão e peixe e ainda sobremejaram 12 cestos de pães. Aleluia. Que nós possamos aqui entender que nós fomos chamados para esse desafio diário. Daqui a pouco você vai falar, vamos dar algumas oportunidades, alguém vai falar: irmão Roberto, mas é muito difícil, mas não fui eu. Mas não fui eu que dei o sermão da montanha. Quem deu o sermão da montanha foi quem? Yahshua. E você abre a boca e eu abro a boca para dizer: Yahshua, meu Salvador, Yahshua, o meu irmão mais velho. Então, ouça a Yahshua, o teu Salvador. Ouve a Yahshua, o seu irmão mais velho. Ouça a Yahshua, o primogênito de Yahweh. E um dia teremos um lugar junto a eles no reino do nosso Pai. Somos seguidores de Yahshua? Então temos que estar conscientizados desses desafios que estão às portas ao nosso dia. Talvez hoje eu não consegui perdoar. Não estou aqui te criticando nem te colocando na parede, não. Mas quem sabe, daqui a 2, 3 dias, você orando, buscando, você consiga. Eu não suporto, mas quem sabe você orando, buscando, se dedicando à sua vida, daqui mais 2, 3 dias, uma semana, 15 dias, não sei. Quem sabe é o Pai. Ele vai te capacitar de uma forma sobrenatural para que esse perdão brote, para que essa cura venha, para que coisas maravilhosas aconteçam na minha e na sua vida. Termino a minha fala pedindo, Pai, esse milagre na minha vida, na sua vida. Lembre-se que o que eu ministrei aqui não é aquilo que eu já alcancei na totalidade, mas também estou batalhando para isso. Lembre-se que a palavra do Eterno é a espada de 2 gumes. Ela corta para cá e corta para aí. Mas qual é o desafio, irmão Roberto? É eu buscar esse milagre aqui. É eu colocar em prática tudo aquilo que a palavra me orienta, para que verdadeiramente as pessoas possam me identificar como um filho da luz e como um verdadeiro cidadão do Shamaim. Beijo no coração e que o Eterno vos abençoe poderosamente em nome de Yahshua Mashiach. Tá bom? Aleluia! Vamos começar aqui. A irmã Deusa fala conosco. Daqui a pouco te chamo, irmão Rubão. Irmã Deusa, fala conosco, minha querida irmã. Pai de Yahshua, meus amados, eu sinceramente, hoje, quando começou a nos preparar para a nossa reunião, eu pedi para a Yal, que eu estou com o casal filho e nora, no processo muito difícil.
Eu nunca falei aqui, mas hoje, com essa palavra, eu vou ter que abrir a boca. E eu estou no meio deles dois. E eu pedi que Al me respondesse, falasse comigo, que lhe usasse. Se realmente o que eu estava precisando para... Se eu estava indo na direção certa. E louvado seja Al, que ele me dê essa palavra. Eu estou até emocionada, eu não sou de me emocionar fácil. E falou comigo profundamente sobre a situação que meus filhos, que eu chamo minha nora de filha, estão passando. Não conseguem se entender. E eu recebi essa resposta. Essa resposta dentro da palavra. E louvado seja Al, viu? Porque tem sido difícil para mim. Eu estou com mais ou menos 4 meses nessa luta diária em oração. Eu nunca... A única pessoa daí que sabe a situação que está aí na reunião é a Alba. Eu nunca abri minha boca. Ela sabe porque a gente tem amizade particular. E hoje, ontem, meu filho pegou meu carro e pediu que o dedo estava na oficina. Mamãe, me empresta aqui. Quando ele voltou, irmãos, meu carro batido, meu carro é novinho, zeradinho, não tem um arranhão. E eu aí, ali, nesse momento, eu vi que Al já me mudou muito. Porque em outrora eu tinha explodido, eu tinha feito o que eu já fiz no passado, porque já bateu outros carros meus, meu filho tem 38 anos, vai fazer 39, eu explodia. Quando ele chegou, que eu olhei pro carro zeradinho, que eu olhei, eu disse, meu filho, o que foi que aconteceu? Aí ele mentiu para mim, que ele tinha sido fechado, né? Mas meu coração disse, ele mentiu. Ele estava no celular, meu coração mostrou, ele estava no celular, perdeu o foco e bateu o carro. Eu vi ali, eu fiquei assim, muito emocionada assim, com isso, porque eu não saí, eu não saí do meu foco que eu estou buscando para não ir para a carne. Eu me acalmei, eu não dormi direito, eu fiquei em espírito de oração, né? E eu vi ali que eu agradeço muito a Yalcha por isso, porque eu vi que muita coisa ele já fez na minha vida, certo? Muita coisa ele já mudou em mim. Só quem já me conheceu no passado, que eu não sabia levar almoço para a janta, eu tinha que comer na hora. E hoje, ontem, pois foi ontem, eu vi o quanto Ial já me modificou. Eu não sou muito de interagir em grupo, a irmã Alba me conhece já. Você sabe também que nós se damos um bom dia e acabou a história. Eu não sou de incomodar, eu vou aqui para a palavra, eu vou ler, eu vou orar, eu entro na minha guerra sozinha aqui dentro da minha casa, eu, o pai e o filho. Mas hoje eu vi que eu não posso parar por eles, que eu não vou desistir deles. Eu não, como eu disse, eu pedi, se eles estão, se realmente for da tua vontade essa separação, que eles estão nessa, que tu me fale comigo, me mostre como é. E o que eu entendi aqui, sobre tudo que o senhor falou aí, que eu não posso parar. Não é a hora, não é. Porque não pode sair fruto ruim de uma árvore. Eu sei que eu não sou uma árvore ruim. Né? Eu sei que eu não sou péssima, uma mãe ruim. Tanto que eu sou apaixonada pela minha nora e meu genro. Né? Aí eu vi, eu tô certa, eu vou lutar com eles, eu vou brigar por eles, vou continuar. E seja o que der e ao quiser. Se for da vontade de ela, ele vai acalmar meu coração, porque ainda não deixou meu coração tranquilo. Porque quando deixa tranquilo, aí já é desistir, não é não? Desistir. Não, e ela não deixou tranquilidade no meu coração para mim desistir deles. E eu estou feliz, irmão. Muito obrigada pela palavra. Eu estou muito feliz hoje, apesar da circunstância que eu tenho vivido. Mas eu estou com o meu coração, sabe, assim, bem emocionado, bem, sabe, coisa de lágrimas, que eu não sou de chorar, eu sou péssima para chorar, eu não sou mulher de lágrimas, porque eu já chorei muito no passado. E eu louvo a Yal por a vida de cada um de vocês. Eu oro por cada um de vocês, todos os dias.
cito o nome de algumas, de outros eu boto como filho do Eterno, que é o corpo do Machia. Hoje eu estou com o coração, sabe, explodindo. Muito obrigado, muito obrigado. E obrigado pela oportunidade. Aleluia, minha querida irmã Deus. A gente fica alegre Aleluia. de ver um retrato de crescimento espiritual. O desafio não é fácil. Lembre-se que eu comecei a live dizendo que aqueles que optaram a seguir a Yalcha precisa entender na íntegra aquilo que precisamos viver na prática. Senão seremos pessoas religiosas. Só saímos do sistema para se tornar ialdins religiosos, com as mesmas práticas e manias ruins. Irmão Roberto, ainda não conseguiu. Eu não estou falando que todos aqui já conseguiram. Nós estamos numa crescente. Qual é o nome do nosso grupo aí? Crescente espiritual. E eu quero crescer, irmão Rubão, porque a Escritura diz que Yalcha tanto crescia na estatura como no seu conhecimento, tanto com os homens, tanto para Ial. E o diabo, muitas das vezes, está colocando pessoas na sala do comodismo, do conforto. Só porque agora está falando de Ial, só porque agora está falando de Yalcha. Mas você vai ver que a palavra, eu confesso para vocês que eu relutei contra essa palavra. Eu falei, nossa, o Eterno me deu uma palavra complicada. E eu confesso para vocês, irmão Nício, eu falei, eu vou buscar outro texto. E Yalcha falou, não. O espírito que está sobre a sua vida é um espírito aguerrido. Você não pode ser frouxo. Você tem que falar aquilo que eu quero que tu fale. Você tem que ministrar aquilo que eu já ministrei para você. Porque nós precisamos, irmãos, ser libertos daquelas correntezinhas, muitas das vezes, irmã Eli, que é fininha, a gente nem vê, mas está ali pegando a gente ainda. É isso que o Pai quer para nós. O Pai quer nos aprovar. O Pai quer nos aprovar, irmãos. Então, esse é o desafio. E se o Eterno colocou, quer que onde você esteja, é para você resplandecer, ser luz. Eu sei que a batalha de cada um de nós é acirrada. Sei que tem hora que dá vontade de jogar, né, a mochila no chão e meter o pé. Como diz um mundão aí, né? Irmão Roberto, tem hora que dá vontade de meter o pé na lata. Mas o Eterno nos chamou para viver esse propósito. Foi fácil para os demais irmãos de outrora? Não. Nós somos essa última geração. Não tem jeito. E precisamos ser aprovados em nome de Yalcha. Irmã Eli, fala conosco, irmã Eli. Fala conosco. Shalom de almas, irmãos. Paz de Yalcha para todos. Essa palavra, essa palavra hoje, ela caiu do chamaim. E eu costumo falar uma coisa, meus irmãos. Nós somos carne, somos imperfeitos. Estamos querendo chegar lá? Estamos. Mas somos totalmente cheios de defeitos. Mas a nossa caminhada, ela não pode parar. Depois que eu conheci o nome verdadeiro, eu já cheguei a falar para o pai, só me dava pelo menos só 5 minutinhos daquilo que eu era antes. Aí vocês podem imaginar, poxa, mas você e Aldin está pedindo para ser aquela pessoa ruim do passado? É porque, às vezes, as situações, as coisas que acontecem ao nosso redor, nos faz pensar assim. É como a palavra que o irmão Roberto leu aí, olho por olho e dente por dente. Que, às vezes, a gente, com palavras, não consegue chegar a um denominador final. É só com atitudes. E atitudes não boas,
muitas das vezes as pessoas não vão entender. Porque se o Eterno ele é tão tremendo de maravilhoso para comigo e para contigo, que ele não nos dá na hora que a gente pede. Porque ele sabe que vamos fazer besteira. Sabe por quê, meus irmãos? Somos carne, somos falhos, nós temos as nossas iras. Tem aquele dia que você fica irado, sim. Ninguém aqui é santo. E às vezes a gente fica triste porque escuta palavras de coisas que você não fez, coisas que você não falou. E quando você pensa que aquele irmão é seu irmão, mesmo que seja do mundo, mesmo que esteja na religião, e às vezes levanta uma palavra que você não falou, que você não fez, isso incomoda a gente, sim. A vontade é de chegar, encarar e falar, fala aqui na minha cara. Porque é assim que a gente pensa, meus irmãos. Eu não vou ser hipócrita, não. Não vou falar uma coisa que eu não sou. É assim que a gente pensa. O que a gente quer é resolver logo. Já cheguei a falar, se fosse aqui perto de mim. Se eu pudesse, se eu soubesse onde era. Eu não preciso estar mentindo para os meus irmãos. Porque eu não consigo mentir ou fazer nada escondido do meu pai. E ainda, das vezes, levanta os irmãos que ainda fazem os outros irmãos ficar chateados contigo, mesmo sem você ter dito ou falado. E é assim que vamos viver. E se a gente não buscar verdadeiramente, o irmão Roberto colocou uma palavra muito bonita aí, que a gente tem que buscar aquilo que o Pai deixou aí no livro da vida. Temos que buscar. Mas tem dia que a gente vai estar com a nossa água limpa. Mas tem dia que a gente vai amanhecer com a nossa água cheia de barro. E como a palavra também falou hoje aí, através do irmão Roberto, o Eterno Zano, uma árvore boa não pode dar maus frutos. Ou você vive verdadeiramente para Iau e Alcha, ou você vive para o mundo. Você tenta, eu tento. Somos falhos? Somos. Mas o Eterno nos convidou, nos chamou, nos escolheu, é para viver em comunhão, não em contenda. É para ver um ligar e o outro, eu estou precisando de oração, vamos orar. Mesmo distante, porque é que todo mundo, um distante do outro, os irmãos, Legal. um distante do outro, mas amando cada um, e ajudando naquilo que a gente pode à distância, porque o verdadeiro amor, que eu acredito, não é aquele que a gente está colado, não. O verdadeiro amor é aquele que a gente tem raiva daquela pessoa que fez um mal para a gente e a gente dobra nossos joelhos e dizer, Pai, perdoa. Pai, liberta. Pedir em oração para acrescentar, para melhorar. E não com palavras de maldição para os nossos irmãos. Essa é a verdade. A gente não pode brincar de ser Ialdim. A gente não pode brincar de ser irmão. A gente tem que ser verdadeiro. Anda. E essa palavra falou muito no meu coração. Falou muito, porque, ultimamente, o irmão Roberto sabe que passa o dia aqui a gente trabalhando, a gente conversa muito, eu, ele, meu marido, o irmão Sandro, e a gente bate um papo legal, e a gente fala o que a gente sente. Mas se fosse para nossas próprias forças, meus irmãos, a gente resolvia com o nosso braço. Mas como é pela benevolência do Pai, ele ainda diz assim, aquietai-vos e sabeis que eu sou Iau na sua vida. Aleluia, louvado seja Iau. Eu agradeço a minha oportunidade, irmão Roberto. Que o Eterno te abençoe, minha querida irmã. Bom, a irmã Aurenice chegou um pouquinho depois. Nós estamos aqui no texto de Matitial, minha querida, capítulo 5, o Eterno abordando algumas questões dos que optaram a segui-lo.
Porque ninguém é forçado a seguir Yau e Yaucha. Se eu hoje tenho Yau na minha vida, se eu hoje tenho Yaucha na minha vida, porque eu optei por isso, uma vez que fui alcançado por ele. Né? Ele me alcançou e falou, e agora? É contigo. Falei, então eu quero. Então você quer? Então você tem que vir e examinar algumas escrituras para você começar a colocar em prática as virtudes espirituais do meu reino. Já está gravado o começo da live. A gente diz, né, a gente estava falando que lá na lei, os irmãos lá buscavam o favor material, o favor terreno. Foram poucos os que viveram e evidenciaram a presença de Al na sua vida verdadeiramente, porque era um ou dois buscando pela comunidade, né? Mas na nova aliança a proposta é benefícios espirituais, cura espirituais, libertações espirituais. Quando Yaucha chegou aqui, na época dos romanos, ele não chegou para guerrear contra os romanos. Ele veio trazer a cura para os irmãos deles que estavam doentes, com ódio, com raiva do Império Romano, porque estavam sendo oprimidos, porque eles estavam sendo roubados. Então Yaucha falou, eu não vim combater os romanos, não, eu vim curar vocês. Eu vim salvar vocês dessa amargura, dessas coisas ruins que estão, né, entrelaçadas em vossas vidas. E os que entenderam foram livres. E os que entenderam foram libertos. E os que não entenderam, meus irmãos, abandonaram Yaucha. É o que acontece com muitos Eldim. Se eu e você não entendermos a mensagem do reino, tampouco iremos prevalecer nessa caminhada. Isso acontece, irmão Roberto, porque muitos já saíram também da presença de Al e de Aus. Isso, nós temos evidenciado essas coisas. Então, irmã Auranice, Matitiel, capítulo 5, eu li o versículo 38, li o capítulo 6 até o versículo de número 15 do capítulo 6, para você pegar o contexto da nossa fala aí. Então, irmão Roberto, irmão Roberto, foi do 5, do 38 ao 48. Isso, mas li também o capítulo 6. Isso, li também o capítulo 6. Do 1 ao 15. Isso. 6 do 1 ao 15. Isso, foi o que eu falei. Só recapitulou. Então, o subtítulo vem, jamais use a vingança. Anota aí, se você não tem a Bíblia que eu tenho aqui, diz assim, ó, jamais use a vingança. Isso não é coisa de Odin, vou me vingar da irmã Deusa. Isso não é coisa para quem diz que tem um Ruach Kadosh. Ame os que te odeiam. É fácil? Irmão Roberto, mas está aqui. Ame os que te odeiam. Aí, quando eu chego no capítulo 6, está assim o subtítulo. Como viver no reino. Aí, quando chega no verso 5, irmão Rubão, tem outro subtítulo. Oração modelo. Fala conosco, irmão Rubão. Está com a oportunidade. Fala conosco. Ô, meus queridos, shalom, shalom na vida de todos. Que o Eterno possa falar através de seu Ruach melhor, né? Nos corações. É profundo o que está acontecendo nessas lives, gente. Sinceramente. A gente não pode perder nenhum momento. Quinta, domingo, o Pai está preparando a gente de uma tal forma nessas lives que chega a ser chocante. Chocante. Porque isso eu vivi hoje, ontem e hoje. Por isso que eu tenho falado do drone aqui, sabe? O drone, na verdade, irmãos, é o Ruach Kadosh que realmente está nos contemplando. O Eterno está nos contemplando. Então, ele quer realmente que estejamos prontos, que estejamos... na verdade, a gente está em momento de construção, a cada dia, né? Estamos sendo construídos, edificados como igreja. Então, eu passei muito tempo sem trabalhar, sabe? Eu passei aqui 2 meses sem trabalhar e o Eterno trabalhando no meu interior, me curando de ansiedade, irmãos, sabe? Porque em outros momentos eu ficava subindo pela parede, roendo unha, vendo o dia da conta chegar e, poxa, cadê? Ninguém liga para mim, que não sei o quê, que não sei o quê. Então eu passei 2 meses aqui só tirando do bolso, pagando as coisas, mas
numa maior tranquilidade, sabe? Então agora começou a enxurrada de trabalho a aparecer. Aí eu falei assim, pai, não deixa que eu também, como tem aquele versículo, né? Não me dê a riqueza para que eu não te esqueça, mas também a pobreza que eu não venha, né, ficar dependente dos meus irmãos aí. Enfim, o que aconteceu? Eu prestei serviço para uma empresa, né, que trabalha com produtos da Intelbras, né? Aí, conclusão, começou a aparecer outros serviços. E eu, em espírito de oração ali, pedindo ao Pai, né, que eu seja canal de bênção para aqueles que se aproximarem de mim, que eu seja luz, que seja sal, né, que eu seja útil para o seu reino, olha só. Então, no momento que eu estava trabalhando, apareceu um senhor de média idade, né, 55 anos, católico, né, e começou a conversar sobre a vida dele. E, de repente, o pai me deu uma abordagem maravilhosa. E eu até deixei o meu trabalho, sabe? Foi o início do meu serviço. Eu nem me preocupei. Eu parei, a cliente de longe ficou olhando, né? Ah, esse rapaz não vai fazer meu serviço, não. E ali agarramos no assunto. Bom, enfim, qual foi a palavra dele final? Poxa, rapaz, eu nunca escutei isso antes. Que coisa profunda, e eu precisava dessa sacudidela, né? Passando para ele realmente o conhecimento dos nomes verdadeiros, enfim, tudo que realmente está se movendo. Enfim, o pai me deu uma abordagem ali maravilhosa para poder falar com ele, e aconteceu isso. Por quê? Porque eu tinha dobrado meu joelho e tinha pedido ao pai, pai, usa-me, pai, não deixa que eu venha, sabe, vacilar. Pai, eu não quero desviar da tua presença. Isso foi ontem, mãe, exatamente ontem. Mas hoje, eu pisei na jaca. Hoje, eu desviei. Hoje, por um momento triste, eu não vigiei. Então, eu quero pedir perdão ao meu Pai Celestial, nosso Pai. Ó, Pai, me perdoa pelo meu vacilo, ó, Pai, meus irmãos. Um rapaz, eu não sei se era andarilho, eu não sei se não sei. Mas ele veio e me pediu 50 centavos, irmão. E eu neguei 50 centavos a ele. Eu com a carteira cheia de moedinha. Ele falou assim, olha, vou ser franco com você, eu quero 50 centavos para comprar um cigarro e fumar. Ah, só agora na live que caiu a ficha, irmão. O pai veio aqui, olha, porque eu te levei uma alma lá, porque... E ainda mais recebi a glória para mim. O camarada elogiou pra caramba meu trabalho. Em nenhum momento eu falei assim, olha, foi aquele. Naquele momento ali. Então, gente, o que eu quero contar? Eu quero contar de que exatamente é isso. A gente precisa estar em constante oração. Está dentro do ônibus, está dentro do carro, está na rua, está no trabalho, mas ó, ligado direto com o Pai. Isso não é ser beato, não. Isso não é ser realmente religioso, não. É porque o mundo jaz no maligno. E aquele que anda de redor do mundo, bramando como leão a quem possa tragar, ele tinha armas ciladas, porque ele é o acusador. E naquele momento eu neguei 50 centavos para aquele rapaz e recebi toda a glória. Ele ficou lá, poxa, mas você trabalha muito bem, rapaz. Nossa, que talento que você tem, e que não sei o quê, que não sei o quê. Aí, conclusão, nenhum momento eu tive aquela sensibilidade depois que ele foi embora e caiu em mim. Quer dizer, precisou realmente desse momento aqui, onde o Pai está nos tratando, e eu estou buscando essa coragem realmente de falar com os irmãos. Entendeu? Por quê? Porque eu aprendi com esse camarada aí, ó, entendeu? Uma frase ou uma petição, enfim, que é profunda. Nas nossas orações, quando a gente fala com toda sinceridade, Pai, me ensina a viver o meu melhor em Tua presença. Quando eu comecei a colocar isso nas orações, puxa vida, isso é tremendo demais, gente. Então a gente tem que buscar, irmão, constantemente estar ligado na videira, sabe?
Aonde Yalcha pisar, você procura pisar, porque aonde ele não pisar é mina terrestre. Entendeu? Então é a sensibilidade realmente de querer realmente estar querendo viver o melhor da presença de Yal, não ser um Yaldin disfarçado, né? Aí um impostor, estou no meio dos irmãos, eu quero me fazer de ovelha. Não, eu sinto realmente esse querer, sabe, não quer? O pai me escolheu, sabe? Ele me elegeu para realmente levar o seu nome, levantar essa bandeira. Então eu quero continuar, sabe? Ele tem feito muito nas nossas vidas. Louvado seja Yal. Eu agradeço a oportunidade. Obrigado, irmão Rubão. É assim Legal. mesmo. É aquilo que é aquilo que a fala está nos proporcionando, né? Todo dia é uma oportunidade de colocarmos o nosso melhor do aprendizado do reino em prática. Enquanto tiver alento de vida em cada um de nós, o Pai vai nos proporcionar bem de perto. Então, essa palavra aqui, nós possamos refletir, amadurecer, e se a gente ainda não estamos capacitados para viver isso aqui que Yalcha ensinou os seus seguidores, porque eles optaram a seguir Yalcha, porque eles optaram a ouvir Yalcha, se ainda nos falta essa capacitação, devemos orar. Às vezes pedimos tantas coisas ao Pai, mas esquecemos de pedir essa capacitação. E Yalcha falou assim, ó, sabe qual o tempo que nós estamos vivendo, irmãos? Sabe qual o tempo que nós estamos vivendo? E Yalcha falou, e rogai por vós, e rogai por vós mesmo, e olhai para vós, e olhai para vós. Tem muita gente olhando para tantas coisas e não está olhando para si próprio. Mas que o Eterno possa nos dar esse discernimento para que a gente possa viver o melhor dial na nossa vida. Irmã Esté, fala conosco. Shalom, irmãos. A primeira coisa que eu queria falar é sobre essa oração. Seja, Pai, Esther. nossa oração é... Já, irmã, essa oração é linda, gente, é maravilhosa. E eu, todos os dias, eu gosto de... Sempre que eu estou orando, eu gosto de orar. No final da minha oração, eu gosto de orar. E outra coisa, às vezes, eu ali, gente, na hora que eu falo assim, gente, eu vou orar. Na hora que eu falo que eu vou orar, toda hora chega um. Aí eu falei que assim, não é possível, pai. Não é possível. Toda hora que eu vou orar no grupo, tem alguém chegando, só para me perturbar. Aí outro dia, foi hoje mesmo, eu falei assim, eu vou orar. A hora que eu comecei a orar, aí o cara chegou assim, do nada, levou um susto. Aí ele virou e falou assim, ô irmã, eu vi que você estava orando, mas eu vou ficar ouvindo sua oração, pode? Eu falei, pode. Aí eu orei, né? Depois ele falou assim, amém. Eu falei assim seja. Aí ele falou, então tá, tchau, viu, irmã? Eu falei, tchau. Aí eu já tinha até comentado com as meninas que eu sempre, assim, eu falo com algumas pessoas, tem outras que brigam, né? Aí eu tinha falado com um catador de papel, reciclagem, ele vem sempre na minha loja. Aí nós ficamos conversando e tudo. Aí eu falei com ele, no primeiro dia ele quase me bateu. Eu já fui pastor, não sei. Você viu a grosseria dele comigo. Aí eu peguei e falei com ele assim, não, meu senhor, eu não estou te xingando, não. Eu só estou te mostrando que o nome não é esse. Aí ele falou, olha aqui, e o dia que eu voltar, você falar isso comigo de novo, vai pegar pro seu lado. Eu falei assim, tá bom, beleza. Aí ele foi embora, né? Eu acho que ele ficou meio sem reação, porque eu não sou de ficar brigando com os outros, né? Então tudo bem, beleza. Aí ele foi embora. Aí ficou acho que um mês, mais ou menos, sem vir na minha loja. Depois ele, eu vou voltar aí conversar com você, viu? Eu falei, tudo bem, pode voltar, esteja à vontade. Gente, ele sumiu de novo. Aí quando foi ontem, ele voltou. Irmã, deixa eu te falar, como é que é esse negócio aí que você falou comigo? Eu falei, que negócio que eu te falei? Eu falei assim, não é negócio, é o nome do pai e do filho. É Yal Yaush. Aí gente, eu fiquei numa tremedeira. Eu não sei o que me deu. Me deu uma tremedeira dentro da minha barriga e eu não conseguia escrever direito. Aí eu coloquei todos os canais para ele, falei, aí peguei e coloquei o seu nome, irmão Roberto, e falei assim, olha, você vai lá que você vai ver lá no coisa tem as lives, você vai ver lá no Face. Aí falei, expliquei para ele, né?
Aí ele falou, então tá bom, irmã. Aí depois eu falei com ele assim, olha, qualquer coisa você pode voltar aqui na loja, que eu te dou o contato do irmão Roberto, você pode conversar com ele. Aí eu vou conversar com ele, se ele deixar, e eu passo para você. Aí, tá. Aí ele foi embora. Agora de tarde ele apareceu aqui e falou comigo, irmã, tem tanta coisa lá que nem vai precisar de se passar contato, não, porque eu vou, como é que é, deliciar. Acho que foi isso que ele falou. Aí eu falei assim, irmão, a gente tem que fazer isso mesmo, porque do jeito que tá. Aí ele foi embora. Aí, pronto. Aí depois, logo depois que ele foi embora, eu falei assim, pai, olha, conseguir orar eu não vou conseguir. Eu quero um hino, porque, nossa, eu estou precisando de um hino para mim colocar lá no grupo. Aí veio que o hino que eu coloquei de tarde. Gente, esse hino eu chorei tanto nesse hino. Eu chorei. Aí eu falei assim, pai, antes de passar para os meninos, antes de passar para meus irmãos, esse hino é maravilhoso. Aí eu, assim, eu não vou cantar, irmão, que eu coloquei no grupo. Aí, a hora que tiver uma irmã com a voz melhorzinha, ela canta para nós, mas ele é lindo, viu? Isso aí é a minha fala, irmãos. Eu desejo tudo de bom para vocês. Uma ótima noite na paz de Yahshua Mashiach. Aleluia, irmã Esther. Que assim seja. O Eterno abençoe poderosamente a sua vida, querida irmã. Fala conosco, família Johnny. Shalom Indial, meus irmãos. Shalom Indial, meus irmãos. Indial, meus amados irmãos. A gente vamos louvar. São hinos, meus irmãos. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos dele, ó. E por bem chegar a hora em que a morte enfrentarei, seguida então terei vitória, terei a glória do meu Yahshua que vive está, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu nem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Yahshua que vive está, porque ele vive, eu sou quem vai ser no amanhã, porque ele vive, temor não há, eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Yahshua que vive está. Aleluia! Ele venceu por nós! E nós venceremos por ele. Pra cima dele, meu Deus! Pra cima! Louvado seja! Aleluia. Aleluia! Pela oportunidade. Obrigado aí por essa alegria que aqui nos contagia, né? A alegria do Ruach Kadosh, de estarmos aqui nessa guerrilada, orando ao nosso Pai, digno de honra, glória, louvor e adoração. O Eterno continue abençoando essa casa com essa alegria aí de sempre, meus amados irmãos. Beijo no Assim coração. seja, meus irmãos. Aleluia. Fala conosco, irmã. Irmã Aurenice, fala conosco, minha irmã. Shalom de Yahshua, meus irmãos. Eu cheguei tarde porque larguei tarde, final de mês é um pouco meio estreito lá onde eu trabalho.
Mas, por mais que a gente queira resistir, eu disse, eu não gosto de entrar quando já está na metade, gosto do início, porque é para ouvir a mensagem, que é o que a gente precisa, né? Mas eu disse, falta ainda alguns minutos, eu vou entrar, porque eu creio que a mesma quantidade que os irmãos receberam do começo ao final, eu irei receber também junto. O irmão aí falando sobre o coração dele que endureceu, ainda assim, aquela moeda, aquele jovem, eu lembrei também, meu irmão, da minha situação, porque eu trabalho em supermercado, e eu vejo como é a astúcia deles lá, que são perversos, eles pedem dinheiro, que a gente sabe para que é o rumo, e isso assim, eu também não fico satisfeita com aquela situação, não, porque eu sei do rumo daquele dinheiro que é. E eu vejo aquele dinheiro suado daquelas pessoas ali entregando com bom coração, e assim, eles saem, e a gente que vive ali todos os dias, a gente sabe o resultado deles. Irmão aí falando, eu disse, eu estou na mesma situação, porque eu não aceito, não. Vem aquelas pessoas, me permita a força da palavra, não tem compromisso com nada, quer viver uma vida de todo jeito, chega a gente que se acaba de trabalhar para entregar, eu também não aceito essas coisas, não, viu? Eu digo, meu pai, tenha misericórdia da minha vida. Porque a gente sabe, irmão, assim, às vezes eu olho as pessoas, fico observando, eles pedem coisa cara lá, mas se a gente tem que ter um discernimento espiritual, se a gente não tiver, o inimigo também, ele se iranda com nossas vidas, né? Tem que ter o quê? Visão, para que não venham o quê? Se embaraçar. E se algo vier lhe perturbar, meu irmão, não se perturbe, não. Não se perturbe, não, porque isso assim, eu creio que quando é para dar, a gente tem que dar o próprio Iau, ele se encarrega da gente amolecer nosso coração e a gente entregar, mas o pai sabe que eles são astutos. Não peguei a mensagem do início, vou ler e depois eu vou ouvir a mensagem que eu gosto muito, que eu preciso, mas assim, a gente sabe que é uma palavra muito boa, como o irmão Roberto falou, né, o início, que é em livro de lá, em Matitial, que aqui eu anotei para depois eu ler, são palavras o quê? De ensinamento muito bom, que a cada dia o Pai nos liberta, tira essa dureza do nosso coração, mas que também não possamos ser bobo, não, porque se a gente for bobo, o pessoal faz ciranda com nossas vidas. Muitas das vezes é necessário endurecer, sim, endurecer para que o próprio adversário de nossas almas não venha o quê? Nos zombar com nossas vidas. Que o Pai abençoe, agradeço a oportunidade, irmão Roberto, e perdão os irmãos por ter chegado no final, mas o meu coração não tinha como eu ficar por ali escondido, eu digo, cheguei agora, mas eu vou entrar no final. Que o Pai abençoe a todos vocês. Um abraço, meus irmãos. Aleluia. O Pai, como conhecedor de cada um de nós, né? Ele vai nos testar sempre, irmãos. É como o pai também que educa o seu filho e muitas das vezes coloca os seus filhos à prova. Eu tenho 3 filhos homens e nosso relacionamento são muito bom. Os meus 3 filhos a gente vive legal, de boa. Mas eu já peguei esses camaradas aí, já botei eles à prova também, só para ver como é que eles iriam se comportar mediante determinada situação. É isso que acontece conosco também. O Eterno conhece o nosso coração. Ele não vai permitir nenhuma situação para que você seja prejudicado, mas ele quer ver o seu coração, quer ver a sua atitude, quer ver a sua postura. Tu quer ver uma coisa? Chegou um moço que talvez ele ouviu muito falar de Alcha, e até que ele chegou perto de Alcha. E ele falou, mestre, 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 que faço eu para te seguir agora? Olha, eu vim de longe e quero te seguir, que faço eu para ser um discípulo seu? E a Alcha, de imediato, falou assim, você tem que guardar os mandamentos. Ele falou, eu faço isso desde garoto. Porque ele era um Yaldim, e os Yaldim, irmãos, eles vão muito cedo para a escola judaica, né? Idade de 3 anos, eles já estão lá na escola aprendendo lá a Torá. Para tu ter uma ideia, que quando eles alcançam a idade de 12 anos, eles já sabem 314 versículos da Torá decoreba. Tem gente aí que se você citar versículos aqui, já vai se enrolar todo se não buscar nas escrituras. Qualquer hora nós vamos fazer uma dinâmica aqui de versículo da palavra, tá? Eu vou começar a recitar alguns versículos aqui e vamos ver os irmãos aí, sem abrir as escrituras, falar, irmão Roberto, está no livro tal, está no verso tal.
Isso aí é para te incentivar você a ler as escrituras, ler as escrituras. Eu, quando estava no sistema, liderando o sistema, eu fazia muito isso, a irmã Eli sabe disso. Eu fazia muito essa dinâmica para ver como é que estava. Poxa, eu estou me esgoelando aqui de estar ensinando e vocês não aprendem nada, então vamos ver. Aí, com o tempo, eu começava, ó, semana que vem se preparem. E aí o pessoal ficava naquela, mas eu via crescimento no entendimento dos irmãos. Isso é bom, é uma brincadeira saudável, né, que também acaba contribuindo para crescimento espiritual. Então, esse jovem chegou para Yaucha e falou: Ó, eu guardo os mandamentos. Aí, sabe o que Yaucha falou ele? Sabe o que Yaucha falou para ele, perdão? Muito bem, tu guarda os mandamentos? Ele, muito bem, guardo, mestre. Se é isso que está faltando para mim virar um seu discípulo, acabou. Yaucha falou: porém, lhe falta ainda uma coisa. Fala, mestre, que eu farei. Seis que tu és homem de bens. Seis que tu és rico. Venda tudo que tu tem e reparta com os pobres e segue-me. Acabou, Yoldin. Acabou o crente. Às vezes, Yaucha, eis aqui o teu servo. É mesmo, é? Tenho orado, tenho lido a palavra, tenho participado das guerrilhas. Aí Alcha vai olhar para a gente e vai dizer, mas ainda lhe falta não só uma, mas várias coisas. E aí, como é que a gente vai fazer? Ô, meu pai, entendeu? Então a palavra vem para nos identificarmos, irmãos. A palavra vem para nos identificarmos. Eu aqui estou meio capenga. Opa, eu aqui estou legal. Igual a irmã Deusa falou, opa, eu estou no caminho, irmão Roberto. Aleluia! Porque eu não preciso aqui estar apontando, nem você, nem ninguém aqui precisa ficar apontando para ninguém, porque a palavra me pega e a palavra te pega. Você quer saber como é que está a sua vida? É só ler a palavra. Você quer saber como é que está o seu comportamento? É só ler as escrituras. A própria escritura vai falar quem tu é, como você está. E é isso que muita gente não quer. Muita gente não quer. Tem gente que fica escolhendo aqui o que quer ler. Tem gente que fica escolhendo essa palavra, eu quero esse versículo. Opa, esse aqui eu nem olho, irmão Roberto. Então, não estaremos sendo honestos com nós mesmos, não é isso? Então é isso. Muitas das vezes as coisas vêm para nos testar. E aí o Eterno vai dar um aval de aprovação, ou senão, volta lá, está em recuperação. Volta lá, está em recuperação nessa matéria aqui, porque está deixando a desejar. E vamos que vamos, meus amados. É assim que a gente vai crescendo no entendimento e na espiritualidade aí, que é isso que cada um de nós precisamos, né? Fala conosco, irmã Alba, por gentileza. Fala conosco. Shalom de alça a todos. Nossa, isso veio assim, ó, como luva. Olha, irmão Roberto, é, eu fui muito afrontada com a minha mãe, sabe? E sendo filha única. E ela me fez sofrer muito, né? Ela não me batia de pancadaria, mas ela me batia com maldições, né? E eu não queria ir respeito com a vida dela, porque eu atrapalhava a vida dela. Aí, passado, tive também uns problemas com o meu esposo, né? E veio separação. Depois dessa separação, só que passou em copa. E aí ele no meu serviço, doente, eu levei para o hospital e ele ficou internado. No outro dia, vi que ele estava cego. Nós estávamos separados e eu trouxe ele para dentro de casa, né? E, e nisso teve muitas traições, teve tantas coisas, sabe? E eu trouxe ele para dentro de casa, usei o coração, fui dormir no chão lá da sala, reservei o quarto aqui para ele, certinho, na benção. Mas o caso que mais me tocou, irmão Roberto, foi quando meu filho foi assassinado. Eu fui ver o corpo dele, né? Como que se diz? Reconhecer o corpo dele.
E naquele dia, naquela madrugada que eu reconheci o corpo dele, o Eterno, sabe, falou assim para mim assim: perdoa aquele que assassinou o teu filho. Eu escutei umas 3 vezes: Aleluia. perdoa aquele que assassinou o teu filho. Eu coloquei a minha mão em cima do corpo do meu filho, tinha dois trajetos de bala assim, na cabeça dele, ele de fraldão em cima daquela cama de pedra lá. Agradeci os 32 anos que ele teve comigo, e aí liberei perdão para a honra e glória do Todo-Poderoso, né? Liberei perdão, pedi para o Eterno que já tinha esquecido que não era para acontecer nada com aquele rapaz. Passado o pedido de liberado perdão àquele que assassinou o meu filho, aí veio: agora passe a orar por ele, porque ele é vaso meu. E naquele dia em diante, depois que enterrei meu filho, tudo, eu passei a orar pelo rapaz. Eu não sei quem ele é. Só sei que quando eu sentia que o rapaz estava em perigo, eu deitava meu joelho aqui nesse quarto e clamava para não cair um fio de cabelo desse rapaz, sabe? Então, são coisas assim, irmão Roberto. São coisas que, quando a gente comenta, volta na história, relembra, não nos causa dores. Não causa dores. Porque quando você perdoa verdadeiramente, a minha mãe já é falecida, meu marido também, sabe? Porque houve coisas dentro desse relacionamento, desse casamento, né? E fui muito machucada, né? Eu também machuquei muito meu marido. Não vou falar que eu sou santa, não, porque ele tá morto, não pode, né, se justificar. Eu fiz ele sofrer muito, mas eu perdoei. E quando toca-se no assunto, quando você perdoa, não te traz dores, não te traz mágoa, não te traz peso. É a mesma coisa que você conversa como você está conversando com um assunto corriqueiro. Porque quando você toca num assunto que você perdoa ou você não perdoa, te traz dores, te traz mágoa, machuca, sabe? Então, eu agradeço essa palavra do irmão, louvado seja Ial, glorificado seja Ial, me instruiu outros assuntos também, porque sobre o inimigo, né? Porque eu tenho um filho que só pela benevolência de Ial, e eu tenho medo dele, porque ele é um psicopata. E ele já falou: se ele quiser machucar, ele sabe como me machucar. A Perolinha, aquela uma que lê versículos, né? Leu versículos, que eu coloquei aí na página aí dos irmãos, ele falou que se ele quiser me machucar, é matando as meninas. Para você ver o grau de periculosidade que eu tenho na minha família. E eu oro. Quero ele dentro de casa? Não, irmão, não quero, porque eu tenho medo dele. Mas eu oro para que nada aconteça, que venha modificar o coração o andar dele, sabe? Então, mas eu não preciso trazer ele para dentro de casa. Aí que tá, amar o meu inimigo, mas não preciso trazer ele dentro de casa, sabe? Não preciso ficar grudado nele. Isso daí foi de grande ajuda para mim, porque eu pensava que eu tinha que suportar ele dentro da minha casa. E ele fazer o trajeto de fazer né, o que passa na cabeça dele. Eu agradeço, desculpa, porque eu não sei falar, mas Irmão Alba, me perdoe, como faltou luz, acredito que lá na casa do Roberto também faltou, ele enviou o link novamente lá no grupo, para a gente poder entrar novamente. Vamos lá, gente, vamos lá, voltar lá no grupo, porque ele não está conseguindo entrar nessa. Ele já mandou 2 vezes aqui para me passar para. Vamos lá, entrar lá no grupo e entrar na live de novo. Maeli. Aí você sai e vai lá no grupo e entra lá novamente. Eu não
Eu não estou no grupo, pedi pro irmão Roberto mandar para mim o link. Eu não sei mexer nesse negócio, meu pai. Oi, Aldo dos Exércitos. Eu não sei mexer nisso.